Boa tarde, pessoal. Começamos aqui com o Café Atômico. Dessa vez vamos entrevistar a professora Daniela Anversa, professora da Engenharia Química aqui do Instituto de Química, certo? E a gente está desenvolvendo atividade para o PET Química. Quer falar alguma coisa? Não, gente, é basicamente isso. Eu espero que o podcast possa ajudar os alunos a tirarem as dúvidas, a esclarecer um pouco mais sobre o trabalho dos professores dentro do Instituto de Química, sobre as linhas de pesquisa e sobre as áreas que vocês mais se interessarem. Então, a gente está aqui com a professora Daniela Inversa. Tudo bem, professora? Tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz em A estar gente aqui. agradece por você aceitar participar e aceitar o convite também. Bem, primeira pergunta, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas. Por que você escolheu se graduar no curso de Engenharia Química? Na verdade, eu digo que a engenharia química me escolheu. Eu sempre comento, o meu desejo era me formar em farmácia, não em engenharia química. Só que por desconhecimento realmente das matérias do curso de farmácia, eu não fui a fundo na questão de disciplinas relacionadas à anatomia, que eu não tenho afinidade, não gosto. Por outro lado, eu sempre gostei muito de matemática, de física e de química. É por isso que eu digo que a engenharia química me escolheu. E eu fiz vestibular, foram 5 vestibulares que eu fiz só para universidades públicas. Dos 5 eu passei em 2. Os 3 que eu não passei foram para farmácia. Então eu passei para engenharia química e passei para psicologia. Daí avaliando, conversando, eu vi que tinha, com os meus pais, né? Eu vi que tinha mais afinidade realmente com a engenharia química. Comecei o curso com a proposta de que se eu não gostasse, alterar, né? Trocar de curso. Mas eu gostei, me encontrei, me identifiquei. E foi uma profissão que eu vi muitas possibilidades que poderiam me ajudar depois, talvez, em seguir algo relacionado até à farmácia, inclusive, né? Deixa eu ver essa pergunta. Qual que é a formação da senhora? Do que a senhora se especializou na graduação? Certo. Eu me formei em engenharia química. Durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica analisando coletores solares, aquecimento de água através da energia solar. Fiz 2 estágios relacionados à nossa área, não foi em área de alimentos, um foi na área de curtume, pele bovina, para geração de couro, então para produção de couro, e o outro na parte de aglomerados de madeira. Depois do estágio, quando eu estava no 3º ano, quando eu fiz a disciplina de reatores, eu só tive 1 reatores, não foram 2, era o ano todo, né? Meu curso era anual. Eu tive a certeza que gostaria de entender mais sobre essa área de cinética e catálise. E daí vi que ali eu poderia então fazer um mestrado. Então eu me formei já com vontade de fazer um mestrado, eu não tive dúvidas que eu queria isso. Então, digamos que quando eu me comparei com os meus colegas, a situação do formar, eu estava mais tranquila porque eu já sabia que eu não ia procurar um emprego, que eu queria para o mestrado. E daí eu fiz então a intenção foram 3 universidades que eu me inscrevi. As 3 me chamaram e acabei optando pela Unicamp, porque eu tive professores que fizeram doutorado lá e falavam bem, né? E a gente sempre ouve falar muito bem, então foi o que eu fiz. O meu mestrado foi na área de cinética e catálise, ele foi teórico. E no doutorado eu fiz tanto teórico quanto experimental. Então eu trabalhei com simulação no mestrado e simulação experimental no doutorado, na área de catálise. E tenho também uma especialização em engenharia ambiental. E agora eu estou fazendo outra especialização em engenharia de qualidade, para poder dar uma disciplina na área de qualidade para os alunos de engenharia química. Talvez também entre aí o bacharelado em química, conversando com o professor Jorge, talvez essa seja uma opção, porque o mercado tem absorvido muito dinheiro para a área de qualidade. Então a gente tem que fazer, né, essa formação, nós temos que preparar os alunos para que o mercado possa absorver essa mão de obra. Então estou estudando de novo. E seria a longo prazo essa disciplina sobre qualidade? A proposta como ela será uma disciplina optativa, ela não está ainda no PPC da engenharia química, ela não pode ser obrigatória, né? Então ela seria uma disciplina optativa. E as disciplinas optativas, elas só podem ser autorizadas pela coordenação ou pela direção, não sei bem quem faz essa autorização, mas somente após que todas as disciplinas obrigatórias estejam divididas entre os professores.
Então, se todos os professores tiverem carga horária e não tem mais nenhuma disciplina sem professor, eu posso entrar com uma disciplina optativa. Entendi. Mas eu estou me preparando para isso, porque muitos métodos de análise relacionados à qualidade, que tem muitos índices, muitos indicadores, eles mudaram em relação a quando eu tive a disciplina. Eu tive uma disciplina em engenharia de qualidade. Então eu tenho que me atualizar para poder trabalhar com essa matéria. Entendi. E dentro da engenharia química, qual foi a área que mais chamou a sua atenção e que você ficou tipo, nossa, que área incrível e eu quero estudar mais sobre isso? Primeiro foi cinética e catálise, né? Foi uma disciplina realmente que me chamou bastante atenção. As operações unitárias me encantam, mas eu tenho um certo medo, porque eu acho que é muito grande, é muito grandioso. São muitas possibilidades, mas o reator precisa das operações unitárias. O reator sozinho ele não vai trabalhar. Então eu acho que essa integração, essas duas disciplinas, claro que aqui nós temos OP1, OP2, OP3, mas falando de operações unitárias, eu acho que são áreas que me encantam, porque a engenharia química está ali. Claro que a gente tem que pensar que para um bom entendimento das operações unitárias, os fenômenos são importantes, né? Então a gente sempre tem que ter a base de fenômenos, mas eu acho que a integração aí, para mim, é encantadora. Teve algum projeto que significou muito na carreira da senhora, que, por exemplo, depois do estágio, alguma coisa que alavancou a carreira? Digamos que foi um divisor, porque eu fui para pós-graduação, quando eu comecei o mestrado, querendo ser professora. Mas eu sentia falta de ter experiência na indústria. Então esse divisor, para mim, isso realmente aconteceu. Quando deu um clique do tipo, opa, a indústria pode ser um caminho para eu me tornar uma professora melhor. Isso aconteceu depois do mestrado, eu estava iniciando o doutorado, a parte experimental do doutorado, e veio uma consultoria de uma grande indústria química. Ela é alemã, mas ela tem unidade no Brasil, que está instalada em São Paulo. E veio essa consultoria para o meu orientador, veio através do orientador, e daí ele me chamou para ver se eu gostaria de trabalhar com essa proposta. Então ali foi um divisor do tipo que mostrou a possibilidade. E daí vieram as dúvidas junto, né? O que eu faço? Termino? Vou para a indústria? O que faz? Não, vamos terminar. E foi o que aconteceu. Depois fui para a indústria, trabalhei na área de projetos, o que realmente ajudou demais no meu aprendizado e em tudo o que eu acabei, né, aprendendo depois. Mas o meu divisor foi esse momento, essa consultoria. Foi muito importante. Deve ter sido um momento, acho que tenso, né? Porque quando a gente fica com dúvida no que a gente quer e a gente tem possibilidades e fica com medo. Então, como foi falar mais dessa parte de sentimentos, de como você ficou? Como foi? Como que você decidiu que se você iria realmente para a parte da indústria ou para a parte de dar aulas mesmo? Nesse momento, o Celso já estava trabalhando na indústria e vendo e conversando com ele o quanto é bom tudo que a gente aprende na teoria ver aplicado. Aconteceu de depois eu começar a trabalhar e os meus colegas de graduação ou de pós-graduação estavam começando a dar aula. Então, comparando o quanto tecnicamente eu continuava aprendendo na indústria, porque a gente aprende, vocês vão aprender muitas outras coisas além do que é visto em sala de aula, e a forma como estava acontecendo com eles, eu vi que estava sendo um bom momento estar na indústria. Mas sempre gostei muito da sala de aula. A minha experiência começou ainda no mestrado, porque eu era bolsista CAPES, então a CAPES exigia o estágio à docência, então eu comecei lá o estágio e via interessante, mas eu tinha medo, talvez insegurança, por achar que eu não daria conta, talvez poderia ser isso. E hoje eu vejo que tendo aquela experiência na indústria, no chão de fábrica, a gente consegue muitas vezes dar exemplos que alguns não estão nos livros, né? Então acho que foi uma simbiose muito boa, mas tem muito essa questão de sentimento, muita insegurança, e isso faz parte, eu acho que é do ser humano. Insegurança ou medo, talvez medo, porque a insegurança faz com que a gente possa não agir, e eu conseguia, mesmo com medo eu ia. Então acho que esse é o caminho, mesmo com medo vá.
E como foi o seu primeiro dia assim, na indústria, no chão de fábrica? Tudo novo, porque sair do que é teórico e ir para a prática, às vezes a gente fica um pouco meio... Eu me sentiria muito pequena em relação a tudo isso, eu ia me sentir com muito medo. Sim, aconteceu. E teve uma situação desagradável também no primeiro dia de trabalho. Na primeira semana, vamos colocar assim, porque no primeiro dia de trabalho eu fui recepcionada por uma outra engenheira química, só que ela estava saindo de férias. Só que o resto do pessoal que trabalhava conosco não estavam sabendo que ela estava saindo de férias. Então ela ficou, acho que 2 dias me acompanhando, tipo segunda e terça, e na quarta ela já começou o período de férias. E o pessoal estava achando que eu tinha ido pro lugar dela. Então o que eu percebia é que algumas pessoas me olhavam do tipo assim, foi você que pegou o lugar dela? E eu não estava entendendo aquilo porque eu não conhecia as pessoas, eu estava começando o meu emprego, até o dia que uma pessoa chegou e perguntou, então você ficou no lugar da fulana, né, e falou o nome dela. Eu falei, não, ela está em férias. Eu vim para somar, né, não vim para dividir ou descartar nada. E daí, quando as pessoas perguntavam, onde é que tá a outra engenheira? Eu falava, ela não perdeu o emprego, ela tá em férias. Daí eu comecei a ver uma reação diferente. Mas foi bem desagradável. O sentimento de que estavam achando que eu tinha passado alguém para trás, sabe? E não era isso. Mas foi bom nesse sentido, que eu fui muito bem recepcionada. Eu tive uma pessoa que me acompanhou. Na primeira semana foi realmente entender todo o andamento, o que eu ia fazer, porque eu sabia que era na área de projetos, mas não entendia muito bem o que eu teria que fazer. E assim foi um aprendizado durante todo o tempo que eu trabalhei lá. Foi muito bom. Que bom. Aí aproveitando esse gancho, então, né, entrando na indústria, é algo que a senhora até falou em aulas, né, que a gente estava tendo, é a dificuldade da mulher na indústria. Como você lidou com isso? Certo. Eu não tive nenhum problema assédio, seja moral ou sexual, mas soube de muitos. De alunas também, em período de estágio, soube de situações. Então é algo que a gente ainda tem que cuidar. O que eu fiz? Eu sempre gostei muito de usar uniforme, sempre. Acho que a gente fica ali, igual, todo mundo igual, não importa se é um técnico, se é um engenheiro, porque em equipe de projetos, que era o que acontecia na minha, nós tínhamos o projetista, tínhamos o engenheiro. Mas eu não era mais ou menos que ninguém, e o gerente, o diretor, né? Então eu não era mais ou menos que ninguém, igual. E eu aderia ao uniforme. E quando ia para campo, tinha que usar os EPIs. Eu até comento em sala também que teve uma vez que o Celso passou por mim que ele não me reconheceu. A gente fica paisana, bota, capacete, óculos, luva. A gente tinha que usar a luva de vaqueta para ir para a unidade, e ele só reconheceu depois que eu ri, né? Porque daí dei risada, ele viu que era eu. Mas não tive nenhum problema. Talvez até pelo Celso trabalhar lá também, né? Não sei dizer se é isso, mas eu não tive problema nenhum. E talvez as pessoas nem me olhassem como sendo de outro sexo, porque eu era a única mulher no meio de um monte de homem. Então eu estava lá fazendo o meu trabalho, de reuniões, de estar numa mesa muito maior do que essa. Uma vez eu contei, eram 10 homens e eu. E até comentei também da questão da idade, né? Porque eram pessoas muito mais experientes do que eu era mais nova dentro do grupo e a única mulher. Mas eu não tive nenhum problema. Soube de vários, mas eu não tive nenhum. Deu tudo certo. Entendi. Aí, a senhora já comentou, o professor Celso, né, na conversa que a gente está tendo, e eu queria saber, né, o pessoal, assim, é meio curioso de saber como vocês se conheceram, Adoro contar. Como que foi, né, porque os dois engenheiros químicos, os dois trabalham, inclusive, juntos. Isso. Como que... Essa história, eu vou começar pelo trabalhar junto. Essa história de trabalhar junto já começou pelos nossos pais. Os meus pais trabalhavam juntos, os pais do Celso trabalhavam juntos. Então, para nós trabalhar juntos, a gente já dividia sala em Blumenau também. E dividir sala aqui tá tudo certo. A gente consegue separar, tipo, se tem um problema, briga, né? Briga, normal, né? Mas consegue separar muito bem. Trabalho é trabalho, casa a casa, só que a gente trabalha em casa, né, também. Bem, como nos conhecemos? Eu estava para defender o mestrado, eu morava perto da moradia da Unicamp e o Celso também. Nós frequentávamos os mesmos lugares em horários diferentes. Então, quer dizer, eu sempre ia à missa
domingo de manhã e ele domingo à noite. Então, quer dizer, na igreja nós não nos encontraríamos, não era lá. Eu sempre ia para a universidade pegando o ônibus da moradia, porque quem vive de bolsa é puxado, pagar aluguel e a passagem. Então eu ia até a moradia da Unicamp para pegar o ônibus para ir para a Unicamp. Só que eu ia de manhã e trabalhava de manhã e de tarde. O Celso ia de meio-dia, trabalhava de tarde e de noite. Então quer dizer, não era para ir que nós íamos nos encontrar e nem na volta, porque eram horários diferentes. Quando eu estava para defender o mestrado, eu comecei a ir de meio-dia para a Unicamp. Então eu ficava em casa escrevendo, levava para o meu orientador à tarde, ele olhava, fazia as observações, eu voltava para casa, corrigia na manhã do outro dia, e assim eu fiz porque estava numa operação forte para defender. E eu estava na fila da moradia da Unicamp esperando o ônibus, e chegou uma pessoa muito educada e me deu boa tarde, porque as pessoas não se cumprimentavam lá. Então chegava, tipo, todo mundo indo pro mesmo lugar, mas não se cumprimentava. E chegou essa pessoa, deu boa tarde. Falei, nossa, boa tarde, né? Bem assim, desse lado, boa tarde. E eu nervosa, véspera de defesa, e arrancando esmalte, tava nervosa, aquela coisa com a mão, daí já parei de colocar a unha na boca, já fiquei mais comportada, né? E daí a gente começou a conversar e vimos que colegas em comum, normal, né? Ele perguntou o que eu fazia, eu falei, ele falou, eu também, porque ele tinha acabado de começar o mestrado. Eu não parece, mas eu sou mais velha que ele, tá? É pouco tempo, mas eu sou mais velha. Não parece, que não parece, eu não tenho brancos ainda, ele tem muito, né? E daí ele falou que era da engenharia química também, eu falei, nossa, eu nunca te vi por lá. Daí ele comentou o laboratório que ele trabalhava, daí eu falei, eu conheço o Kleber, né? Falei até o Kleber que veio fazer uma palestra aqui. Foi o que? Mais ou menos em março, abril, que veio falar do trabalho dele, que ele é aqui de Mato Grosso do Sul e trabalha em Vitória na exploração. Ele é engenheiro de petróleo lá, que foi nosso padrinho de casamento daí. Então falamos do Kleber em comum e daí eu era amiga da esposa do Kleber, foi assim que nós começamos a conversar. Então namoramos 1 ano e 3 meses. E casamos então logo após. Namoramos, noivamos, começamos a namorar em novembro, noivamos em dezembro do outro ano e casamos em fevereiro do ano seguinte. Então 1 ano e 3 meses depois estávamos casados. Tudo muito rápido. Levamos 7 anos para ter o primeiro filho, porque o meu desejo sempre foi passar em concurso. Eu coloquei isso para mim como, digamos que uma meta? Uma meta, porque eu vi muito a questão, quando a gente fala em empreendimento, em ser empresário, eu vi o quanto meu pai e minha mãe, eles tinham comércio, o quanto que para eles isso era difícil. Então isso nunca foi uma proposta para minha conduta profissional, de querer empreender, não. O trabalhar seletista, que é o que acabou acontecendo conosco enquanto nós estávamos na Petrobras, porque nós trabalhávamos numa empresa terceirizada, a sensação é terrível. Quando o meu contrato acabou em função da Lava Jato, em função de todas as situações que nós vimos muito na televisão, eu sabia que eu ia perder o emprego, porque o meu contrato estava acabando e conforme iam acabando esses contratos para que eles pudessem ter controle de tudo que acontecia, eles não eram renovados. Então eu sabia que o meu não seria renovado. E é um sentimento terrível. Então não era algo que eu queria sentir novamente. Então sempre foi a busca pelo concurso. E aconteceu, graças a Deus, veio num momento talvez a gente não entende o tempo, né, de preparo, que Deus nos prepara, mas aconteceu. Um bom tempo depois, talvez o que eu desejava, mas aconteceu. Então, o que eu coloquei, ele estava falando do primeiro filho, né? Que eu estava esperando passar no concurso para ter o primeiro filho. Eu vi que estava demorando muito, que poderia chegar uma idade que eu já teria que não poderia mais ter filhos, né? E eu queria que o meu pai conhecesse os meus filhos. E tanto que ele não conseguiu conhecer o segundo, ele só conseguiu conhecer o primeiro. Então, ele já estava com a saúde um pouco debilitada, mas foi isso. Entendi, legal. O meu Matheus, né, Matheus? Meu cara. Isso aí. Uma história muito... Parece história de novela. Se conhecer, trabalhar junto, viver junto.
Bom, mas que bom que deu tudo certo, no tempo certo. As pessoas ultimamente andam muito ansiosas, né, professora? Como lidar com essa ansiedade? Tipo, eu acho que é meio complicado, né? Cada um tem um sentimento, cada um tem um tipo de vida. Mas agora, voltando mais para o FMS, como o seu trabalho é aqui, quais são os projetos que a senhora tem dentro do INC? Certo. Conseguir colocar, nós estamos, na verdade eu, né, mas a gente considera o grupo como um todo. Eu estou com 3 projetos agora, um projeto de pesquisa, que o Matheus está trabalhando comigo, que a proposta veio do professor Carlos, a partir de produtos que são apreendidos pela Polícia Federal, nós fazermos mais uma questão social do que realmente um produto com valor agregado. Não é isso que nós estamos procurando, não é produto com valor agregado. É nós retirarmos um produto que seria utilizado para refino de cocaína, para que a gente possa então ter uma questão social mais relevante, aí, digamos assim. Então esse projeto de pesquisa é um projeto de ensino, que é para a construção de um módulo experimental de reatores, que já está andando também. A gente está na etapa de orçamentos agora, já está com toda a questão construtiva do módulo experimental já está bem definido. Um projeto que dentro da pró-reitoria de graduação ele é classificado como grupo de apoio. Então, iniciou até essa semana, que chama Café com EQ, né? Todo mundo gostando muito do café, né? E também acho que a proposta vai ser legal, porque a nossa ideia é que a gente consiga trazer professores e alunos num momento descontraído e conversar sobre diferentes assuntos, então essa é a ideia. E em função até de um desejo, eu sempre tive muito a questão de acompanhar os meus alunos de TCC. Então todos os alunos que eu oriento, eu costumo um tempo depois escrever para saber como é que você está. O que você está fazendo? Está trabalhando na área? Não está? E daí conversando com o Celso, veio a ideia de escrever um projeto de extensão para fazer tipo um follow-up, para saber como estão os alunos que se formaram. Estão na indústria, onde que eles estão trabalhando, o que estão fazendo. Então esse é um projeto, eu não escrevi ainda, essa proposta surgiu essa semana a partir até de uma reportagem que eu vi de uma egressa da minha universidade lá no Paraná, para a gente fazer isso então, para saber por onde anda. A gente vai começar, a primeira, já dando um spoiler aí, né? A primeira pessoa que eu vou trazer as informações e tentar vincular esse projeto de extensão vai ser a Jéssica, que ela é da primeira turma, ela não colou grau ainda, porque ela está no momento de adaptação, ela passou no concurso da Petrobras e ela passou como técnica, então por isso que ela não colou grau ainda, né? Ela tem um técnico em química e passou como técnica. Então a primeira pessoa será ela. E daí pensando, por que a Jéssica, se ela não está atuando como engenheira química, ela não vai conseguir separar o conhecimento dela em engenharia química com a atuação dela dentro da Petrobras. Então é fato, ela vai se dar muito bem, a gente tem certeza disso, justamente por conciliar, né, o que ela vai trabalhar com os conhecimentos da engenharia química. E eu acho que vai ser interessante até para mostrar uma possibilidade para as pessoas que têm o curso técnico, e nós sabemos que tem muitos alunos que têm, procurar concursos para técnico também, porque a carreira de técnico ela é muito valorizada dentro da indústria. Pensando o Petrobras, os técnicos em meio de carreira para frente ganham tão bem quanto engenheiros. Eles têm plano de carreiras muito bons. Então acho que vai ser interessante, vai ser um início bem legal. Legal manter esse contato e também porque os novos alunos que vão se formar possam ter uma direção, né? Vai perguntar? Eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal os cameramans do backstage. Desde que a senhora chegou na UFMS, o que o INC mudou na vida da senhora? O primeiro semestre foi muito difícil. Eu tive muita dificuldade com a questão do calor, muita dificuldade. Eu tive que fazer terapia por causa disso. Se eu começar a falar, eu vou começar a chorar, né? Mas então foi muito difícil. Em termos de rotina, os nossos filhos sempre foram para a escola em período integral, porque a gente sempre trabalhou em período integral. Então, para eles, isso continuou da forma como já era.
Só que a diferença é que agora a gente fica aqui para almoçar. Antes a gente ia em casa para almoçar, mas eu não vejo problema nenhum também, porque na minha época de graduação eu fazia isso, na minha época de pós eu fazia isso, então tá tudo certo. É um momento que, claro, a gente descontrai ali, né, na hora do almoço, mas o que mudou na minha vida? Eu consigo planejar a longo prazo. Eu sei que um projeto que eu vou começar, eu posso terminar. Isso na universidade que eu estava antes não acontecia, porque eu era uma professora substituta e muitas vezes o professor substituto não pode nem fazer a proposta do projeto, que era o que acontecia. Então agora eu consigo planejar, talvez em velocidade muito menor do que eu gostaria, porque a gente está dentro de uma universidade pública e tem toda a questão burocrática, né, vinculada à universidade, mas isso são coisas talvez que até eu tenha que aprender a trabalhar, para não gerar ansiedade, porque eu gosto de me planejar, consigo me programar muito bem, mas tenho que cuidar um pouquinho com essa questão de ansiedade, para eu entender o tempo, né, que todos os passos aí, cada um tem o seu tempo. Tem outra perguntinha sobre iniciações científicas. Você está em busca de alunos? Precisa? Tem vagas? Nesse momento estamos com... Os 2 projetos estão ok. Eu tô com uma aluna voluntária PIVIT, acho que chama, né? Voluntária PIVIT. Nós tentamos bolsa, mas em função de cortes que aconteceram, essa bolsa não saiu. Então, no projeto de pesquisa, eu estou com 6 alunos, uma equipe interessante para um projeto, né? Uma quantidade interessante. Para um projeto de ensino, eu estou com 2 alunos. Ali, se alguém tiver interesse, se identificar com essa parte construtiva, hands-on mesmo, né? Eu mais com a ideia, mas também sei trabalhar com ferramentas. O coletor solar que eu trabalhei na minha iniciação científica, eu ajudei a construir. Então, fui lá com furadeira industrial, com serra, consigo também fazer isso. Mas talvez muito mais porque o meu projeto de ensino ele vai se encontrar com o projeto de ensino do Celso, que é na área de instrumentação. Então ele também vai dar as ideias dele para ficar operacional para a disciplina de instrumentação, que é uma disciplina de 7º semestre. A de laboratório é 7º, né? De laboratório não. Nono semestre, uma disciplina de 9º semestre, semestre que vem vocês vão trabalhar, então. Então essa é a proposta e ele vai me ajudar nessa construção do módulo experimental. Então do projeto de ensino, se tiver algum aluno interessado, pode me procurar. No grupo de apoio é por adesão, não existe nada que tem que ter uma relação de alunos inscritos, então não vai valer carga horária, porque ele vem como uma proposta de auxílio para a comunidade interna, então é esse o caminho. Então ali é adesão, quem quer participar vai lá. Então a próxima semana vai ter uma palestra com o RH da cooperativa Aurora, que vai falar sobre o processo de estágio deles, sobre o programa de estágio, interessante. Pensando, né, tô no início da graduação, 2º semestre, super interessante. Já vai ver dicas, informações, como que o mercado está querendo esse profissional, o que eles estão buscando. Então é legal, acho que vai ser bem interessante, um momento bem interessante. No projeto de extensão, como ele não está escrito ainda, eu não tenho a dimensão, mas eu também vou precisar de alunos para fazer talvez esse contato, né? Ou para fazer a divulgação, porque nós temos que divulgar, como ele é de extensão, né? Nós temos que divulgar. A nossa proposta, e nós conversamos com o professor Carlos, é fazer um Instagram, um LinkedIn do INC, porque é uma rede de contatos profissional, e nós precisamos fazer essa divulgação do INC para a comunidade. Então é INC, pensar no INC, colocar lá o curso de bacharelado, colocar a licenciatura, entrar em engenharia química também, e é isso que a gente deseja, para começar a divulgar, e daí talvez entre também um projeto de extensão dos professores para colocar os alunos do BQT, também da licenciatura, acho que vai dar certo. A senhora pode falar um pouco mais sobre os alunos que já estão envolvidos com os projetos de pesquisa, o que eles fazem? Eu sei que, existem alguns projetos que são um pouco diferentes, uma mudança,
Por exemplo, eu estou em busca da iniciação científica no laboratório com a professora Adriana. Então, tem projetos que são um pouco diferentes e a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o que os alunos fazem. Certo. Nós não começamos a trabalhar efetivamente em laboratório, nós não temos um laboratório para a pesquisa. Para o ensino, sim, mas vou falar primeiro da pesquisa. Então, o professor Carlos, o diretor do INC, disponibilizou uma bancada no laboratório de combustíveis, que é o laboratório dele, né, que ele é o gestor. Então, nós vamos conduzir os experimentos lá. Nesse projeto, Matheus, então, do 8º semestre, e também só o Matheus, né, que é do 8º. Os outros alunos, os outros 5 alunos são alunos do 4º semestre. Então, foram alunos que eu trabalhei em Fundamentos da Engenharia Química no semestre passado. Quando eu falei do projeto, eles se interessaram, vieram conversar comigo. A gente ainda está alinhando, então, quando a gente fala em pesquisa, não tem uma conduta, a gente sabe para onde a gente quer ir. Mas no início ele pode modificar, e já modificou. Porque se nós formos pegar o produto que foi aprendido, eu levei um susto na hora que eu fui ver lá, são várias bombonas e eu cheguei, tá, e a especificação não, tá escrito lá, detergente para tapete. Então as pessoas que fazem esse contrabando, eles tentam mascarar de alguma forma que aquilo é um produto puro para fazer algo ilegal. E colocaram lá detergente para carpete. Então eu não queria perder tempo nesse início caracterizando esse reagente. Então nós vamos para 2 rotas experimentais. Então mudou um pouquinho ali a partida do projeto, mas está tudo bem. Faz parte da pesquisa e é isso aí. E depois a gente vai comparar resultado. Nosso objetivo é fazer a divulgação desse trabalho. E isso sempre com o objetivo, então, ajuda o aluno, porque vai colocar lá a experiência no currículo, e vai ajudar também o professor, que vai ter ali, talvez, buscando uma linha de pesquisa, né? Não sei se essa vai ser a linha de pesquisa. Pela lógica do meu andamento dentro da minha formação, né? Seria ir para a área de reatores, catálise, buscar catalisadores. Uhum. Então, o Matheus é um aluno, a Hanna, que trabalha com vocês aqui no PET, também está no grupo. A Fernanda, que é aluna do 4º semestre, o João Vitor Carmo, o João Vitor Azevedo e o Arthur, que são alunos do 4º semestre. No projeto de ensino, também tem um aluno do 4º semestre, que é o Gilberto. O Gilberto, ele se interessou por esse projeto de ensino, ele tem curso técnico na área de mecânica, então entra um pouquinho mais com essa questão mais construtiva, né? Achei que o perfil dele teria, né, relação. E o outro aluno que está trabalhando é o João, que ele é formando, então o projeto está vinculado ao TCC dele. O Celso é o orientador dele no TCC, então até mais um motivo, né, para o Celso estar junto nesse desenvolvimento. Então o TCC dele está vinculado a esse módulo experimental que nós vamos montar. Nossa, quanta informação! Eu não sei se eu respondi tudo. Eu acho que sim, professora. Tanto de informação que a senhora disse sobre os projetos. Bom, agora a gente vai dar um spoiler. Muitos professores, a maioria dos engenheiros, falam sobre a página do BTQ. E nós vamos ter a Semana da Química e ele estará presente na Semana da Química. Uau! E agora uma pergunta dos nossos bastidores. Como a Semana Acadêmica ajuda na graduação? Fenomenal. A adesão tem que acontecer. Vamos começar primeiro pela questão burocrática. Tem que ter horas, né? Tem que ter horas complementares, atividades complementares. E o fato de você conciliar as 2 coisas e você poder engrandecer a tua formação, esse é o caminho. O momento aqui é de aprendizado. Então, vivenciar tudo que a universidade pode proporcionar, isso é fenomenal. E os alunos deveriam ver isso e aderir. Por isso que esses movimentos que acontecem, PET, na minha universidade não tinha PET, então eu vim conhecer o PET, eu estava na Unicamp, mas lá não tinha dentro da engenharia química. Começaram nas básicas, né? O PET Biologia era muito forte lá, PET Química era muito forte, porque a engenharia química é uma faculdade e a química é outra faculdade. Elas não ficam muito próximas, mas não estão no mesmo local.
Então tinha o PET Química, que eles eram muito atuantes dentro da universidade, e eu via esses movimentos, achava sempre muito legal. Centro acadêmico também, então todos esses movimentos, empresa júnior que nós temos aqui. Não são todas as graduações em engenharia química que têm essa possibilidade, e daí os diferentes perfis, né, quem já gosta mais dessa questão empreendedora, então já consegue ir identificando dentro desses movimentos que tem na universidade. Então a adesão às semanas acadêmicas, isso deveria ser 100% dos matriculados. É uma pena quem não participa. Na verdade, quem sai perdendo é quem não participa, né? O participar, o aproveitar, mesmo ir para uma palestra ou para um mini curso sem muita expectativa, com certeza alguma coisa será aprendida ali. Eu participava das semanas acadêmicas da engenharia química na Unicamp, eu estava na pós, eu ia lá junto com a graduação, e eu ia. Eu não tive a possibilidade de fazer muitas visitas técnicas em indústrias químicas. A região onde eu me formei, ela é agroindustrial, ela ainda é agroindustrial. Então era muito indústria de alimentos, pequenas, mas era indústria de alimentos. Então quando eu tive a possibilidade de conhecer uma indústria química, e eu fui em pelo menos 3, 4 enquanto estava lá, para mim isso foi maravilhoso. Então aproveitar isso, todas essas propostas, fazer contatos, e não são muitas vezes só contatos com os colegas, porque vai ser um momento mais descontraído, talvez você nunca conversou com uma pessoa, e ali na semana acadêmica você vai conversar, porque você está mais descontraído, mas também com os palestrantes que vêm. Eu acho que isso é muito importante. E aí que começa a ver a questão do networking, o quanto que isso é relevante. Você não precisa conhecer profundamente a pessoa, mas você saber que aquela pessoa trabalha com determinado assunto, isso pode de alguma forma ajudar em algum momento da tua vida. Então eu acho muito importante. A senhora disse que sempre achou muito legal o centro acadêmico, PET Química. E a senhora tem interesse em algum dia assumir o papel de ser tutora do PET, ou assumir algum tipo de outro grupo? Por exemplo, a gente tem o grupo Arandu também. A senhora tem interesse ou só... Eu não... É que quando eu vejo o professor Ivo, tudo que ele é e tudo que ele representa, eu me sinto muito inexperiente. Então, nunca diga nunca. Acho movimentos muito interessantes, mas se falarem agora, eu diria não. Mas acompanhar, já fiz, né, participei do processo seletivo no primeiro semestre, já tive noção do todo. Eu acho que o grupo escoteiro me ajuda muito nesse sentido também, de ter atividades diferentes, relações diferentes. Estarei na segunda também, no segundo processo agora, que vai acontecer em outubro, né? Uhum. É outubro ou setembro? Não, Nossa, o processo seletivo é agora. Tá, então estarei no processo seletivo agora em setembro, né, do segundo semestre. Acho super interessante, mas não me sinto preparada ainda. Vou usar o ainda porque pode ser que aconteça, porque é um movimento que eu acho interessante, essa relação com comunidade, acho muito interessante. Sempre achei, sempre gostei. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast, mas só mais uma pergunta. Não é bem uma pergunta, mas assim, uma dica que você daria para os alunos que estão se ingressando agora e os alunos que também já vão se formar. Que dica você daria para os alunos em geral? Ok. Eu vou focar nesses dois momentos, tá? Os ingressantes primeiro, que é a tua turma, né? Largar o celular durante a aula. Prestar atenção, e foi mais ou menos o que eu comentei na turma do Matheus hoje. A aula não é só conteúdo, ela é composta por todas as experiências que o professor também viveu. E isso sempre é contextualizado, colocado onde que vai ser importante dentro da profissão. Então, aproveitar bem, momento de sala de aula, não estar ali só de corpo presente, aproveitar aquele momento, aproveitar para tirar dúvidas, para contextualizar. No início da graduação eu sei o quanto isso é difícil, onde que vai chegar, por que eu estou estudando estatística, onde que isso vai chegar na engenharia química? Eu sei que isso é difícil e isso passa angústias, receios, dúvidas. A gente já está pensando nisso também, tá? Que tem o projeto de extensão, extensão e ensino, agora eu acho que é de ensino, da professora Patrícia Puglia,
que a gente vai tentar trabalhar isso também. Então vamos tentar minimizar essas dúvidas de início de curso, porque muitas vezes a evasão acontece pelo desconhecimento de saber onde vai chegar. Então a gente quer tentar minimizar isso. Para os formandos, é um momento bem delicado. Passei por isso, vocês passarão, vocês daqui a algum tempo a turma do Matheus já, próximo semestre, já está na busca de estágio, né? O sentimento talvez seja não sei nada, e não é esse, não é esse o pensamento que tem que acontecer. E daí eu pego a fala do meu orientador de iniciação científica, que quando eu estava para me formar, eu conversei com ele dos medos, dos receios. Ele falou, que eu falei, professor, parece que eu não sei nada. Ele falou, você sabe, vai conversar com um calouro para ver como você sabe. Semestre que vem você vai poder ter essa oportunidade de conversar com um calouro para ver o quanto que você já sabe da engenharia química. Talvez você já consiga conversar com outras pessoas e explicar que a engenharia química é diferente da química, né? Porque o pessoal confunde muito. Você mais ainda. Tem essa segurança, já sabe muito, então é natural a gente ficar com receio, com medo, achar que não vai conseguir estágio. Vai conseguir estágio. A empregabilidade para a nossa área, para a área de engenharia química, ela está muito alta no estado. O estado está sendo industrializado e isso está acontecendo, é um movimento que está acontecendo muito rápido. E se for ver, não é só aqui, Mato Grosso do Sul. Alguns formandos foram para o Mato Grosso, estão empregados no Mato Grosso. Da turma que saiu para estágio agora, foi para São Paulo, trabalhando na BP, que é a British Petroleum, em São Paulo, não vou lembrar o nome da cidade agora. Então, quer dizer, também está indo para fora do estado. Mas o estado vai absorver essa mão de obra certamente. Então, o que eu coloco como dica daí geral para todos os alunos a engenharia química é uma profissão com muitas possibilidades, campo de trabalho muito amplo. Para quem é do estado e quiser permanecer no estado, certamente vai conseguir colocação profissional, porque realmente tem todas essas possibilidades, essas propostas. Para quem quiser ir para fora do estado, idem. Nós temos indústrias químicas em todos, ou diferentes setores aí, né, em todos os estados do Brasil. Siderúrgica, vidro, papel, que a gente tem aqui, não celulose, né, Matheus? Pode ser papel mesmo, lá, colocar um produto já de venda, não pensando né? Embalagem, isso aí, projeto. Então as possibilidades são tantas. Colocar isso como objetivo de vida, porque a graduação ela não é só do estudante. E eu coloco isso também que aconteceu dentro da minha casa. Era um sonho do meu pai e da minha mãe também. Então era um sonho familiar que eu estava ali conduzindo e eu coloquei um objetivo, um norte, quando eu quero formar. Então eu entrei para me formar em 5 anos. Essa foi a minha proposta. E eu trabalhei para isso e eu estudei para isso. E a gente sabe que não é um curso fácil, ele não é fácil. Nós temos que sim fazer a nossa parte. Parte é em sala de aula, outra parte tem que acontecer em casa ou onde for o ambiente de estudo, mas tem que acontecer. Então, acho que essa é a dica. Focar, colocar como norte nos momentos difíceis, pensar que é aquele teu objetivo, pensar lá no teu diploma para te dar força, ânimo, e quando precisar de ajuda, procurar apoio dos professores ou o apoio, sei lá, dos pais, e falar que eu sempre estou à disposição, se alguém quiser conversar sobre a graduação, sobre família, eu estou à disposição, adoro conversar. Tudo bem. Muito obrigada, professora, por aceitar o convite, por participar e por contar suas experiências, que eu acho que vai ajudar muitos alunos a ter um direcionamento. Muito obrigada pela dica também, porque é bem complicado assim, entrar na faculdade e é um mundo totalmente diferente. E a gente espera ter esclarecido as dúvidas de quem está nos assistindo, mostrar um pouco mais da experiência da professora Daniela Anversa. E mais uma vez, muito obrigada, professora. Obrigada. Muito obrigado, senhor.